Boa tarde, meu nome é Nicole e eu vim apresentar um pouco sobre o Felipe Zimbardo, do experimento de aprisionamento de Stanford, que os meninos vão dar continuidade ao longo do vídeo. Felipe nasceu nos Estados Unidos no dia 23 de março de 1933 e atualmente está com 87 anos. Ele é psicólogo social, professor universitário, escritor de não-ficção e psicólogo. Em 2003, recebeu o Prêmio Nobel de Psicologia pela sua tese em que descrevia os políticos. Em 2005, recebeu o Hubble Foundation Prize pela sua vida de pesquisa sobre a condição humana. Em 2007, lançou o livro O Efeito Lúcifer, entendendo como as pessoas boas viram diabólicas, e hoje em dia se encontra trabalhando na cronologia do experimento de aprisionamento de Stanford, sua relação com os abusos na prisão de Abu Ghraib. Obrigada. Boa tarde, professor Fábio. Sou Pedro Almeida e vou explicar as etapas do experimento da prisão de Stanford, respondendo a questão número 2. Para começar, acho que é importante ressaltar que esse é um dos experimentos mais relevantes da história da psicologia e seus resultados mudaram a visão que tínhamos do ser humano. Zimbardo queria saber, entre outras coisas, o que levaria uma pessoa boa a agir com maldade. Diante dessa dúvida, ele elaborou uma série de experimentos, entre eles a prisão de Stanford. A Nicole já apresentou o professor Felipe Zimbardo anteriormente, então vou já seguir a partir disso. Bom, Zimbardo queria estudar o ser humano diante de um cenário de ausência de liberdade, e ele pensou, como vou fazer isso, né? Foi nesse momento que ele teve a ideia de simular uma prisão dentro das instalações da Universidade de Stanford. Para esse experimento, Zimbardo recrutou 24 estudantes da universidade que receberiam uma pequena quantia de dinheiro para desempenhar o papel de preso ou de guarda. É interessante que, para aumentar o senso de realidade desse experimento, os presos realmente enfrentaram um processo de prisão que ocorreu com a colaboração da polícia, e eles também tiveram que se vestir a caráter e tiveram seus nomes trocados por números de identificação. Os guardas também receberam uniformes. Boa tarde, professor Fábio. Sou o Pedro e vou falar sobre as principais conclusões do experimento. Então, a principal conclusão que o Felipe Zimbardo acabou tirando do experimento foi que a bondade e a maldade não são fatores apenas da personalidade da pessoa, mas também da circunstância que elas estão inseridas. Porque, como sabemos, o comportamento, ou seja, o modo das pessoas agir, pensar e sentir, é diretamente influenciado pelo fator situacional, ou seja, o fator que ele está incluído. E ele provou isso através do experimento da prisão simulada de Stanford. Por quê? Porque ele pegou os estudantes e dividiu entre prisioneiros e guardas, de forma aleatória, e fez, antes de entrar nesse experimento, um teste para ver se tinha violência. E o resultado desse teste deu que a violência que eles tinham, a maldade, era mínima. Porém, os guardas demonstraram um comportamento totalmente diferente ao entrar no experimento. Agiram de extrema violência. Ou seja, mostrou que a circunstância influenciou o modo deles agirem, trazendo um resultado revolucionário. Porque até então, sempre pensamos que a personalidade é o principal fato que vai acabar influenciando no comportamento das pessoas. Mas através do experimento, graças a Zimbardo, vimos que isso não é verdade. Boa tarde, professor Fábio. Hoje eu vou estar tratando do quarto ponto da discussão, a discussão da utilidade do conhecimento gerado pelo experimento para a vida do administrador. Primeiramente, podemos fazer uma correlação do coronavírus com o experimento, pois no coronavírus também estamos em quarentena, presos, e tudo começou bem, as pessoas começaram respeitando a quarentena, mas à medida que os prazos foram se alongando as coisas começaram a sair de controle. Na Espanha, podia-se passear com seus pets, e por isso as pessoas, para burlar e sair de casa, começaram a trazer os pets mais inusitados para passear, assim como caranguejo, galinha, até um homem que passeou com seu aquário sobre rodas. E policiais nas ruas de Mallorca fizeram outra função além de policiar, que entreter o público tocando violão pelas ruas da cidade. E tudo isso leva a uma conclusão de que o comportamento das pessoas é completamente imprevisível, dado situações extremas, assim como foram apresentadas no experimento e na quarentena do Covid. E por isso, não podemos contar com 100% da personalidade da pessoa que contratamos nas organizações, por isso devemos ter mais cuidados e mais medidas de segurança em relação à empresa trabalhadora.